distância. Obrigada, gente. Essa é a nossa terceira semana do nosso ciclo de palestras de cuidados paliativos pediátricos. Hoje a nossa convidada é a doutora Silvia Maria de Macedo Barbosa, doutora em Ciências de Saúde pela Universidade, pela USP, chefe da Unidade de Dor e Cuidados Paliativos, Cuidados Paliativos do Instituto da Criança, presidente do Departamento Científico de Medicina Paliativa e da Dor da Sociedade Paulista de Pediatria, membro do Departamento de Medicina Paliativa e da Dor da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu acho que a Silvia, tudo que a gente tem de cuidados paliativos e dor no Brasil, a gente deve ao trabalho da Silvia. Eu conheci a Silvia em 2002, quando eu fui a São Paulo, quando ela começou a falar de dor, que eu fui fazer um ano de onco, e de lá para cá ela é uma parceira que a gente nunca se separou, né, Silvia? E é quem me incentiva, sempre quem me ajudou. E eu tenho, assim, uma admiração e um respeito muito grande por ela. Então, hoje, quando a gente vê, assim, tantos serviços, tantas pessoas falando, tantos cursos, tem lá um Silvia Barbosa atrás, porque foi ela que foi a pioneira nisso e brigou muito para conseguir isso no Brasil pelas crianças. Então, para mim, é muito bom ter você aqui, Silvia, né? Porque eu acho que Você não falou o principal, que você é minha amiga e eu sou sua amiga. Exatamente, nós somos Não de mais amigas nada. desde essa época, né? Mas a Silvia é fantástica e a gente está muito feliz de ter aqui a Silvia hoje. Então vamos lá, doutora Silvia Barbosa, a aula é sua. Obrigada, Lu. Gente, é muito bom estar com vocês. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, pela Lu. Acho que eu já estive algumas vezes aí em Curitiba, né, Lu? Muitas vezes, diria eu. Muitas vezes. E sempre eu tenho certeza que vem de Curitiba um dos grandes incentivos para que a gente continuasse nesse caminho. E é a pessoa da Luciana, que não tem nem o que dizer. É a Lu, que também foi uma das pioneiras aí no Paraná. Se fala disso, Mais ou menos, né? Temos ah, Lu, vários aí. A Beatriz, que também começou na HC não, a nessa época, Beatriz, mas né? A você é Bia uma tá das aí também. pioneiras, né? Há tempo ali, bem tempo atrás, em 2002, 2003. Eu lembro de um dia que nós ficamos aí 2 dias com 12 horas direto dando aula, faz tempo. Mas faz muito tempo mesmo. E quando foi inaugurado, quando foi criado a, o Departamento de Medicina Paliativa da Sociedade Brasileira de Pediatria, 3 membros eram do Paraná. A Beatriz, o Vitor e tinha o doutor Tati, ele, ele doutor mesmo. Tati. Uhum. Se vocês pensarem bem, quase mais da metade praticamente daquele pessoal era daí de Curitiba e havia já, nossa, isso só é um sinal de que é um local onde tem tudo para acontecer. A Lu esqueceu de dizer que muitas vezes eu fui taxada de louca, que isso, que é absurdo, mas o paliativo briga. Isso já faz parte. Quando a gente começa a falar de paliativo pediátrico, gente, nós estamos falando de algo que difere muito dos adultos. O paliativo do adulto vem da Cicely Saunders em 1966-67, que ela funda o primeiro hospice, o St. Christopher. Acho que todo mundo já deve ter falado da Cicely Saunders, mas acho que é uma coisa interessante de dizer. Ela era a equipe. Ela começou como um assistente social. E vendo que ela não resolvia todas as coisas, passou a guerra, etc., ela foi e fez faculdade de enfermagem, achando que tudo daria certo e resolvendo. Aí ela descobre que ela não resolvia as coisas como serviço social e como a enfermeira, aí ela faz a faculdade de medicina. E é isso. Ela é a única equipe que existiu no que tange aos cuidados paliativos. De verdade, quando eu falo de cuidados paliativos, eu estou falando sempre, em 100% dos casos, da equipe. Não existe sucesso no paliativo quando a equipe não está engajada. E Cicely Saunders, em 1967, em 1986 é fundada a Ellen e Douglas House, que é pediátrico.
Paralelamente a isso, nós temos a Elizabeth Kübler-Ross, do fim da década de 60, 70, já fazendo os seus trabalhos sobre a morte e o morrer, e quando explode a AIDS propriamente dita, ela tem um belo trabalho junto com as crianças. A questão foi década de 80, né? Então, ela começa na década de 80 a trabalhar com crianças que sofriam de AIDS e muitas dessas morriam. E aí a Elizabeth Kübler-Ross foca na pediatria. Obviamente, todo mundo começa a falar, mas paliativo, gente, paliativo. Todo mundo pensa no paciente oncológico. Aliás, eu confesso a vocês que o paciente oncológico precisa da nossa atenção, mas o Ronald McDonald podia dar para todo mundo. Não precisava dar só para criança oncológica. Tem as crianças neuropatas, tem as crianças cardiopatas, uma série de outras doenças que também precisariam de um incentivo. Tá, o câncer mobiliza multidões. Vocês estão vendo? Porque o meu compartilhamento está pausado. E agora, vocês continuam enxergando? Sim. Ixi. Silvia, eu acho que se você falar mais perto, eu pelo menos estou vindo meio longe. Tá bom para vocês a voz? Tá? Então sou eu que estou surda. Não, tudo bem. Vocês estão enxergando bem a tela, né, gente? Isso é importante. Bom, voltando, se você fala em paliativos pediátricos, em paliativos sensu lato, comparando com adulto, é o câncer, é o câncer, é o câncer. A pessoa esquece do Alzheimer, das outras demências, das doenças Silvia, neurológicas. desculpa, você mudou a tela? Não, vou mudar Ah, agora. tá. Não mudou, né? Tá, não. É que a Patrícia colocou que estava pausada. Falei, então. Eu já tirei, agora já está compartilhado. Então, a criança tem um grande apelo por ser criança, mas é um número muito menor. Na realidade, a gente não espera que as crianças morram. Quando vem uma notícia que uma criança está com uma doença incurável progressiva, é natural que a família, a criança, o profissional, todo mundo tenha medo, preocupação, dúvida sobre o que vai acontecer. Eu não sei de vocês, mas é difícil a gente ter a questão da morte resolvida. Como é que fica para uma família a notícia, quem você ama, que ela pode morrer? Como é que é o medo? Como é que você lida com o fantasma do meio-dia? Pode ser o da meia-noite. Não adianta. A esperança sempre existe, mas fica aquela coisa vindo por trás, dizendo: olha, tem uma doença grave, olha, o medo. Mas aquela mãe tá brava, papapá. Ela não consegue entender? Não, ela tem medo. O medo vem para os pais, óbvio, e para as crianças mais velhas. Acho que quando a gente está falando novamente de pediatria, nós estamos falando de uma realidade do recentemente nascido até os 18 anos no Brasil. Atualmente o perinatal também faz parte do mundo do paliativo pediátrico. E já vi alguma coisa, já li algumas coisas que o pediatra cuidaria até os 23, 24 anos, porque o cérebro do adulto jovem também está em formação até os 24 anos. Até é interessante, talvez coubesse sim ao pediatra, mas isso vai dar muita conversa para depois. Mas o medo é uma realidade. Quando a gente fala em tempo de vida, quem que a gente espera que morra primeiro? Não é a criança. A gente espera que o avô morra primeiro. O avô, a avó, é a biografia, viveram, é a vida que segue. A vida, eles nasceram, cresceram, casaram, tiveram filhos, né? E ele é um idoso, ele viveu e ele morre. Ele é responsável por todas as suas ações. Se ele está ali sozinho, ele é responsável por isso. Se ele bateu, se ele bebeu, se ele aprontou e naquele momento que ele está sozinho, ok. A criança nunca está sozinha. Isso é uma grande diferença da pediatria e do adulto, do mundo dos adultos. A criança, o local transpassa de dor, o amor. Amor borbulha, quase Fagner.
Não vou cantar para vocês borbulhas de amor, poupá-los disso. Mas, se vocês pensarem bem, os adultos, muitos deles estão sozinhos. A criança chama o amor. O recém-nascido, que é uma outra coisa que vocês vão ter semana que vem, o recém-nascido em cuidados paliativos, nem só em cuidado paliativo, o recém-nascido é o sonho que vem. É um sonho dos pais. Meu filho vai jogar futebol, minha filha vai ser bailarina. Mesmo aquele que não quer a gestação, eu tenho certeza que em momentos sonha com aquela criança que ele está carregando, que a família está esperando. Aí, de repente, vem uma criança com uma doença grave e o sonho vira pesadelo. Isso é um pouco complexo. E são coisas que a gente tem que lidar. E uma outra coisa que, para mim, é o mais difícil de todos lidar, a perspectiva do adolescente. O adolescente, quando está gravemente enfermo, cheio de medos, ele vê a frustração dos sonhos dos seus pais e dos seus próprios sonhos. E eu, particularmente dentro do paliativo, é o que eu mais acho difícil de lidar. Algumas crianças e adolescentes frente à morte vão perguntar, eu vou morrer? Você conhece alguém no céu? Mamãe, por que você está chorando? Eu estou ok. Preocupada com a minha mãe e com meu pai? Será que a minha irmãzinha vai se lembrar de mim? Eu não quero voltar para o hospital. Por sua vez, dos pais e irmãos, como é que a gente vai dizer a ele ou às outras crianças que ele está morrendo? Como é que nós vamos saber que ela morreu? Será que ela vai ter dor quando a morte chegar mais perto? Ela não está comendo há dias. A gente tem que fazer alguma coisa? Se ele morrer em casa, nós devemos chamar a polícia? E nós, profissionais? Como é que a gente vai saber que ele está com dor? Como é que você lida com uma criança que está morrendo? O que fazer se os pais escolherem não falar ao seu filho que ele está morrendo? Como se fala com uma criança sobre a morte? Quando que a gente deve parar de dar sangue, antibiótico e qualquer outra droga vasoativa, respiração, diálise? Qual é o limite? Bom, isso são perguntas que aparecem e não aparecem de forma esparsa. Isso aparece em todos os lugares. Se a gente vai ver literatura internacional, os problemas na Inglaterra são iguais aos problemas no Brasil. A criança na Inglaterra com um erro inato de metabolismo é a mesma coisa no Brasil. Só que lá é capaz que eles falam que não vai fazer mais nada, né? Aí aquela criança, o Charles Gard, não vão fazer mais nada. E ali o povo vai atrás e fala para deixar morrer, coisa que aqui no Brasil não. Mas se no passado demorava muito tempo para a informação chegar, hoje, no mesmo segundo que sai lá, sai aqui. E basta a gente se informar. Os casos são os mesmos. Nós temos os mesmos recursos para cuidado. O que nós não temos tanto são pessoas educadas para tal. Veja, nas necessidades de cuidados paliativos, nós estamos no grupo amarelo, que seria de 23 a 25 crianças a cada 100 mil habitantes que precisam de cuidados paliativos. A cada 100 mil, então, são 50 crianças a cada 100 mil. Então, em 1 milhão de crianças, nós já estamos 50 vezes 1 milhão é 500. 10 milhões é 5 mil. 50 milhões e assim nós vamos. A necessidade é muito maior. E quantas dessas pessoas são formadas? Quantas dessas pessoas estão aptas a isso? E em que nível de cuidados que a gente tem que nós estamos? Por exemplo, aqui, os países, né, o verde, tem totalmente integrado o cuidado paliativo. O amarelo já está tendo alguns locais com mais providos de cuidados. Nós somos laranja. A capacidade está em crescimento.
Olhem para a África, gente. O que chama atenção? Tem um verde aqui. Verde, África do Sul. Joan Marston, uma das pilares da International Children Palliative Care Network. Se grande parte da África do Sul é verde, se deve ao trabalho dessa mulher. Os outros locais são Quênia, Uganda, mas vejam, a África já tem verde. O que será que a gente precisa? Eles têm até alguns pedaços amarelos, né? Mas também tem muito verde, muito vermelho. Quem que tá, olha? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Portugal, Itália, Austrália, Nova Zelândia. Esses são os locais que têm uma integração avançada do cuidado paliativo. Mas, gente, as boas notícias também estão chegando no Brasil. Cuidado paliativo é uma modalidade de trabalho recente se comparado ao cuidado paliativo adulto. O quê? Viramos área de atuação em 2012. Nós temos pediatras com áreas de atuação em cuidado paliativo pediátrico. São pessoas aptas para este tipo de trabalho. Mas essas crianças só precisam receber o atendimento desse? Não. Os pediatras todos têm que ter uma coisa que se chama intenção paliativa. Todo pediatra tem que saber cuidar. É isso que a gente sabe fazer. Todo pediatra tem que saber conversar com a família. A gente não sabe? Aliás, comentários à parte, eu acho que a saúde da família aprendeu com a gente a conversar. A gente, como pediatra, já está apto para a intenção paliativa, que é a arte do cuidar. E como é o desafio do paliativo pediátrico? Tem um impacto na nossa cultura do curar e do cuidar. A implementação de prática paliativa no fim de vida, isso está em crescimento. Mas para que isso ocorra, é necessário que haja educação dos profissionais de saúde. Práticas de qualidade de vida e pesquisa. Há pouca pesquisa ainda no Brasil sobre isso. Mas também é de se perguntar quais são as barreiras pessoais. Quais são as barreiras do sistema? Quais são as barreiras na qualidade de assistência e se há barreiras técnicas? A Joint Commission nas zonas, etc., nos ajudam porque eles percebem que o cuidado paliativo é algo importante para o desenvolvimento de todas as acreditações. E eles incentivam o cuidado paliativo. Eu acho que o Paraná já tem a lei de cuidado paliativo estadual, não tem? Acho que tem. São Paulo foi lançado semana passada, dia 13 de outubro, sai a publicação da lei que fala do cuidado paliativo no estado de São Paulo. E no nosso país, gente? Bem, do que se morre mais? Não é de neoplasia. Não, primeiro ano de vida. Malformações congênitas, afecções originadas no período neonatal, são as campeões de audiência. Isso daqui foram as mortes no HC, tá? Em 2013. Aqui, olhando um pouquinho mais, afecções originadas já na cidade de São Paulo, eu vou ler para vocês, não sei se vocês se enxergam, de 2013 a 2014, no município de São Paulo, 1.224 crianças morreram com afecções originadas no período neonatal, 876 por uma formação congênita. Comparado com os tumores, quem é o campeão de audiência? Bom, essa daqui, de 2013 a 2014, das crianças residentes na cidade de São Paulo. E baixa um pouquinho, né, das pessoas que moravam. E já, de todo jeito, se a gente somar isso, vai dar 1.600 pessoas versus 142. Se a gente for pensar bem, faz diferença, né? Isso na cidade de São Paulo. Até há pouco tempo no Brasil, a oncologia era o terceiro lugar. Então, quando eu falo de cuidado paliativo,
Eu não estou falando de oncologia. Oncologia faz parte. Mas a partir do 4º ano de vida, do que mais se morre em primeiro lugar, fora tirando as crianças com afecções agudas, traumas, etc., a condição clínica complexa prevalente de morte é oncologia. E acho que é uma coisa importante dizer, 94 a 93% das mortes são mortes pediátricas. Não, de adultos, desculpa, pelo amor de Deus, são mortes de adulto. De 6 a 7% são mortes pediátricas, mas deste cômputo geral, 1% de fato são as crianças com condições clínicas complexas. São as crianças que necessitam de acompanhamento, de atendimento paliativo. E quando eu falo crianças, eu estou colocando junto as suas famílias. Mas é um fato, existe um número crescente de crianças que podem se beneficiar dos paliativos pediátricos. Os paliativos pediátricos são um problema emergente na sociedade, que atualmente não apresenta solução adequada. E eles assumem um caráter único e específico. Vão necessitar de aptidões específicas, organizações, recursos distintos dos necessários para a população adulta. E aqui vem um comentário. Quem tem que cuidar de criança é o pediatra. Eu não me conformo que um geriatra venha atender a criança. O pediatra ia atender o adulto, ok, porque a gente acaba tendo expertise, só tem que ajustar as doses. Mas o geriatra vem atender a criança, pegar um recém-nascido, pega lá, a conversação é diferente, as coisas são diferentes. Por isso, isso é nosso e tem que ser tomado nas nossas mãos. Fato que pelo menos uma criança em 10 mil morre a cada ano vítima de uma doença que limita ou ameaça a vida. Muitas vão morrer no primeiro ano de vida e as condições de saúde são múltiplas e raras. Pelo menos 10 em cada 10 mil crianças com idade entre 0 e 19 anos têm uma doença potencialmente fatal ou limitante de vida. E somente menos de 1/3 sofre doença oncológica. Na realidade, numa população de 250 mil pessoas, com cerca de 50 mil crianças no período de um ano, 8 crianças poderão morrer devido a uma doença ameaçadora de vida. 3 por câncer e 5 por outras condições. 60 a 80 irão sofrer de uma doença limitadora de vida. E 30 a 40 dessas vão necessitar de cuidados paliativos especializados. E os cuidados paliativos, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o cuidado global e ativo à criança na sua globalidade, corpo, mente e espírito, incluindo aí o suporte à família e à equipe. Surge quando a doença ameaçadora da vida é diagnosticada. Os prestadores de cuidado, nós, devem avaliar e aliviar o sofrimento físico, psicológico e social da criança. Exige uma abordagem ampla e multidisciplinar que inclui a família e utiliza recursos da comunidade que estão disponíveis e podem ser implementados com sucesso mesmo quando os recursos são escassos. Podem ser prestados em instituições de cuidado terciário, centro de saúde, em casa, em qualquer lugar. Todo lugar, até mesmo no ambulatório, sentadinho do lado numa cadeira, tricotando, é possível oferecer o cuidado paliativo. Há de se pensar um pouco na particularidade da criança, a criança muda dramaticamente com o crescimento, e isso influencia os aspectos do cuidado. A avaliação do sintoma pode estar prejudicada, principalmente nas crianças com atraso de desenvolvimento verbal e em crianças com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Crianças com doenças que ameaçam a vida necessitam de cuidados mais intensivos que os adultos. Algumas questões são envolvidas: pediatria, população pequena e heterogênea. 1% de toda a mortalidade é criança com condição clínica complexa. São muitas as doenças. A questão dos tratamentos farmacológicos são limitados. Normalmente se faz os exames para criança e o resto a gente corre no off-label, né? Até mesmo os medicamentos analgésicos, quantos desses a gente não usa off-label? A criança implica no fator de desenvolvimento. Nós estamos falando de uma criança que acabou de nascer, que só chora. Há
um indivíduo de 18 anos, com toda a sua autonomia, todos os seus desejos, vontades, crenças. Os pais estão envolvidos na prestação do cuidado, porque eles é que cuidam. E eles são os responsáveis pela tomada de decisão. Aqui é uma questão jurídica. É difícil ter profissional com aptidão específica. Tem um grande envolvimento emocional. É difícil lidar com a tristeza, com a perda e com o luto. Os pais e a gente. Tem uma grande dificuldade na identificação de conflitos éticos, morais e jurídicos. E há, sim, um grande impacto social quando há a morte de uma criança. Ontem nós perdemos uma paciente, 4 anos, tinha uma doença ciliar, um acometimento renal e hepático, era necessário um transplante, mas fez uma pancreatite que invalidou tudo. Não tinha mais nenhum acesso. O último acesso, que era feita a diálise, trombosou. Não se conseguia mais passar. Naquele momento, por absoluta falta de opção terapêutica, obviamente, essa criança vai morrer. Ela morreu em 4 dias, relativamente rápido, mas era uma criança muito querida, os pais eram muito queridos, estavam internados desde maio. A gente conseguiu algumas coisas dos períodos de memória, deu para ir para casa, ficar algumas horas, conseguiu voltar. Mas ontem, estavam todos os nefrologistas despedaçados, porque eles vinham essa criança diariamente, de segunda a domingo, por no mínimo 5 horas. É impossível não fazer vínculo. E como é que você lida com isso? Como é que a gente lida com isso? A criança tem uma maior variabilidade de resposta nas intervenções quando se compara com o adulto. Fato é que os clínicos pouco sabem sobre as anomalias congênitas e as doenças graves pediátricas. E agora, se no passado essas crianças morriam, agora elas vão para os adultos. Gente, e eles ficam desesperados. O que fazer com um menina de 18 quilos, de 20 quilos? Vai precisar de sangue. Quanto de sangue que eu dou? A evolução da doença é prolongada, variável e imprevisível. E nós temos alguém representando os interesses da criança. Poucas vezes são os próprios adolescentes que se põem e os pais deixam para que isso aconteça. Bom, as situações que precisam, então, do paliativo pediátrico são múltiplas, abrangentes, e a duração da prestação do cuidado é variável e difícil de prever. Quando a gente fala de cuidados paliativos para o paciente sensu lato, aí que vai entrar para o paliativo, existe uma concepção errônea que quando eu falo de paliativo, eu estou falando de morte, que eu estou falando para o cara na terminalidade. Todo paciente terminal é paliativo, mas nem todo paliativo é terminal. Isso deve cair por terra. Ah, porque é paliativo? Não, porque ele vai morrer, não vai fazer mais nada. Não, nada disso. Eu tenho pacientes em cuidados paliativos há 17 anos. Só não é 18 porque eles foram para os adultos, continuam lá em paliativo. Paliativo não é fim de linha. Paliativo fala de qualidade de vida. A morte faz parte da vida, mas não é porque está em paliativo que esse indivíduo morrerá em breve. Às vezes vai nos surpreender. Por que não? Tem muitas patologias hereditárias que podem afetar vários membros da mesma família. As doenças são raras, os remédios muitas vezes são caros. Doenças limitadoras ou ameaçadoras da vida costumam ser a nossa, vamos dizer, o nosso dia a dia. E o que é doença que limita a vida? É uma condição onde a morte prematura é usual, mas não necessariamente nem iminente. Pode ser em dias, semanas, meses ou anos. Essa menina que tinha uma doença ciliar, renal e hepática, que morreria, ela tinha uma doença limitante de vida. Mas enquanto estava fazendo a diálise, ok. Veio a pancreatite, diminuiu mais um pouco, não tem mais o que fazer. Quando se fala eu não tenho mais, ela entra no fim de vida, a doença limitante de vida. E que ela morreria em alguns dias.
E a doença potencialmente fatal que ameaça a vida? É aquela onde tem uma grande probabilidade de morte prematura, mas também tem uma hipótese de sobrevivência a longo prazo, nomeadamente até a idade adulta. Como é que é? Bom, pega uma criança na terapia intensiva pediátrica, uma UTI neonatal. Tem uma grande probabilidade, qualquer um de que está numa UTI, pessoal, tem uma probabilidade de morte prematura. Só que também pode sobreviver a longo prazo, sem sequelas. E quem precisa de cuidados paliativos? Tá, o primeiro grupo. Antes disso, nós temos um desenvolvimento de um estudo para delimitação. E eles dividem, junto com a Together for Short Lives, doenças que têm potenciais de cura, é curável, mas não necessariamente não limita a vida. Mas também, se não cura, você vai fazer o quê? Indivíduos que podem ter um período de normalidade, embora tenham uma doença fatal. Tem indivíduos que têm uma deterioração lenta e alguns indivíduos que você não sabe como vai evoluir. Mas, de verdade, segundo a Together for Short Lives e a Organização Mundial de Saúde também fala, o primeiro grupo são crianças portadoras de doenças que o tratamento curativo é possível, mas pode falhar. Paciente oncológico está aí, porém, insuficiência renal, cardíaca e hepática estão aí. Os indivíduos indicados para transplante estão aqui nesse grupo. Porque é tão grave que está indicado o transplante. Aqui é um grande envolvimento, uma grande insuficiência. Crianças portadoras de doenças que vão precisar de muito tratamento para prolongar a vida. Infecção pelo HIV, fibrose cística, epidermólise bolhosa. Podemos pensar em várias outras patologias. Criança portadora de doença sem esperança de melhora, cujo objetivo do tratamento é exclusivamente paliativo desde o seu diagnóstico. Doença metabólica, mitocondrial, distrofia muscular, doença neurodegenerativa, alguma má formação. E, finalmente, crianças com déficit neurológico grave que causa vulnerabilidade. Como é que é? O déficit neurológico grave não vai ser isso que vai matar. O que vai matar é vulnerabilidade decorrente deste déficit neurológico. Uma paralisia cerebral grave pode evoluir com microaspirações, necessidade de pneumonias de repetição, necessidade de oxigênio-terapia, necessidade de tráqueo, de BiPAP. E vai ter um dia uma falência pulmonar e ele não vai aguentar e vai morrer, associado a uma infecção. Assim mesmo os indivíduos com sequelas neurológicas. E está entrando um novo grupo, que é importante dizer, que são os indivíduos que sofrem algum trauma, alguma coisa aguda. Então, um pós-trauma grave, com perda de funções, eles se tornam paliativos. Ou aquela mãe que perde de uma forma súbita um filho, ela não precisa do paliativo? Precisa ao menos pela família, né? E qual é a demografia de um serviço especializado? Sei lá no Instituto, o nosso serviço. 5% menor que um mês, 13% de 1 a 11 meses. 37% de 1 a 9 anos, 30% de 10 a 18 e 16% nós mandamos para os meninos, para os adultos. Nossos diagnósticos mais comuns: síndrome genética, anormalidade congênita, doença neuromuscular, câncer, EB, encefalopatia crônica não evolutiva. Nossa demanda: comunicação, tomada de decisão, coordenação do cuidado, transição para o domicílio, limitação de intervenção, com ordem de não reanimar, luto e recomendações de fim de vida. E lembrando que o suporte da família faz parte. Vamos compreender o mundo psíquico da família. Quais são suas necessidades de comunicação? Qual é a emoção da família, a sua cultura sobre a morte? Há a possibilidade de morte súbita? Já houve morte súbita na família? Onde entra o cuidado paliativo? E como é que ficam os cuidados de luto pós-morte? Bom, afinal, os paliativos pediátricos são o quê? Eles previnem, identificam e tratam o sofrimento de criança e adolescente com doença grave. Abrange esse cuidado das famílias e as equipes responsáveis pelo atendimento. Olha nós aí. É adequado em qualquer fase da doença e pode ser oferecido junto com tratamento dirigido para a doença. Sarou, curou é o que a gente mais quer. A gente não quer paciente em paliativo, gente. Embora eles existam, não é nossa vontade. A nossa vontade é criança normal. É criança brincando, é criança rindo.
a criança sendo criança. E o que a gente precisa? Quais são as tarefas? Identificação de problema e solução, fazer um plano de cuidado, vai entender a doença, quais são as esperanças, quais são as metas, como eu faço um planejamento, como é que eu tomo a decisão, e que tarefa a gente pode estar envolvido? Um sofrimento que vai necessitar de coordenação do cuidado. Quantas milhares de especialidades estão juntas? Tem 6 especialidades, quem é que coordena? Tá cada olho, um olha o fígado, o coração, outro olha o rim, outro olha o cérebro, e aí? A criança é una. O paliativo entra para coordenar. Como é que a gente colabora com os outros profissionais especialistas? É possível? Como é que a gente vê logística de necessidade médica e social? É possível avaliar e juntar seus programas comunitários? Quais são os recursos comunitários disponíveis? Porque, gente, nós vamos tratar de sofrimento físico, psicossocial e espiritual, o luto, principalmente. E esse luto surge desde o momento do diagnóstico, porque se perde a criança boba, que está bem. Lembrando do suporte à família, para a equipe e comunicação. E acho que esse artigo, que é de 2016, o Dr. Roman, ele é muito feliz na sua colocação. Ele vai falando em 3 níveis de cuidado paliativo. Um nível, que é o enfoque paliativo, que eu chamo de uma abordagem paliativa, intenção paliativa, que todos temos que ter, todo mundo tem que ter. O nível 2 são cuidados paliativos gerais, são, eu digo que são associados, que não só, quem mais que tem que ter isso? É o pediatra, da UTI, neonatologista, o neuropediatra, o oncologista, os infecto, etc. E o nível 3 são os cuidados paliativos específicos, onde são pessoas pediatras com dedicação exclusiva para os cuidados paliativos. Qualquer hospital terciário tem média de 90% pediátrico, 90% dos seus pacientes são terciários e são paliativos. O paliativo não dá conta de atender todos. Quem que ele deve escolher? Quem serão os pacientes que devem estar disponíveis, devem ser disponibilizados para o atendimento especializado? Todo mundo tem que ter intenção paliativa. E acho que a grande pergunta, e ele é tão feliz nisso, a doença vai indo, olha, eu estou tratando, eu tento tudo, mas num determinado momento a doença ganha e eu deixo de ter tratamento. E nesse momento de terminalidade e reversibilidade, que eu vou chamar de ponto de inflexão, e eu acho este ponto de inflexão que nós vamos ter que olhar quais são as medidas adequadas e ver o paciente do começo até o fim, até mesmo no momento da sua morte. E seja lá o que for, uma paralisia cerebral pode estar comendo com a boca, está tudo bem, está nutrido, mas vai chegar um momento que ele deixa disso. Começa a ter disfagia, ele precisa de uma gastrostomia, talvez de uma tráqueo, está desnutrido, ele deixa se a estratificação da doença antes do ponto de inflexão, ele era desta forma, quando vira, ele está depois, ele é dependente para uma série de coisas. Assim como cada doença, não, uma leucemia eu consigo tratar, está tudo bem. Olha, inflexão, quando houve recidiva, já não tem mais resposta, tudo que eu faço não resolve. Ali eu tenho que adequar medida de vida. Ou qualquer órgão específico. A gente tem que saber o antes e quando é o momento de adequar. E lembrando que o sofrimento de uma criança é real e pode acontecer e leva o sofrimento da criança associado à família. Onde eu posso iniciar o cuidado paliativo pediátrico? Estava tudo bem, de repente ficou doente. Começa a ver o manuseio da dor dos sintomas. Lidar com o novo diagnóstico, colaboração com a equipe, com os novos membros da equipe, sofrimento dos irmãos e primos. Talvez aqui seja uma intenção paliativa, talvez aqui seja um paliativo associado, mas pode persistir o sintoma, pode piorar. Vai se lidar com o novo normal, que é aquela da criança que é doente. Precisa se coordenar esse cuidado.
Há um luto antecipado, já se perdeu a criança boa. A criança muda, a família muda, todo mundo muda pelo sofrimento. E os irmãos aí para um segundo plano. Aí a doença progride. E você vai manuseando dor, sintoma, vai tomando, ajudando na tomada de decisão, tenta estabelecer meta de cuidado, começa a iniciativa de conforto. O ponto de inflexão começa a acontecer. Como vai fazer nesse momento? O declínio da função começa, houve a inflexão. Declínio, decisões que podem implicar no uso de tecnologia. Qual tecnologia que eu devo usar? Manuseador e outros sintomas. Ver o sofrimento dos irmãos e dos primos, o que fazer. E luto, provavelmente, novamente, do que já tinha que se perdeu. E nesse momento, nós vamos reanimar? Como é que nós vamos fazer um manuseio intensivo dos sintomas? Como eu vejo o sofrimento da família dos irmãos? Como eu cuido de paciente na iminência da morte? Só que a criança Highlander, oba, melhorou. Maximiza a recuperação, otimização da função, monitoramento e gestão dos efeitos tardios. Este indivíduo ainda é paliativo. Ele precisa, no mínimo, um paliativo associado, porque provavelmente ele vai precisar de reabilitação. E qual é o impacto do paliativo pediátrico? Criança com enfermidade grave e família vão se beneficiar do paliativo pediátrico. E não é só para câncer, eu torno a dizer, câncer tem Ronald McDonald, todo mundo compra o Big Mac. Deveria ser mais amplo, eu torno a dizer. O início precoce dos paliativos melhora o manuseio de sintoma e qualidade de vida, e o paliativo pode prolongar a vida. E quando que a gente pode fazer? Tudo depende do teu diagnóstico. Estava tudo bem, foi feito o diagnóstico, eu vou tentando curar, cada vez menos, cada vez mais a minha intenção é paliativa. Ou, olha, era uma fibrose cística, estava tudo bem, veio o diagnóstico, melhora, nunca volta, melhora, vai piorando, melhora. Cada vez mais eu vou precisando de intenção, de necessidades paliativas. E cada vez mais eu tenho menos possibilidade de recuperação. Ou desde o diagnóstico da doença se sabe que vai morrer, ou estava tudo bem. Tudo era curativo. E de repente as expectativas acabaram e virou, pá, é tudo paliativo. Qual é o protótipo da morte em pediatria? Em todos esses gráficos, há a possibilidade da morte em pediatria, do acompanhamento paliativo em pediatria. De repente, do riso fez-se o pranto. Nossa, era uma meningococcemia, estava super bem saudável, morreu. Foi um trauma, pode morrer. Isso aqui horas a dias. Eu tenho que ter tempo de trabalhar, pelo menos de uma forma aguda. Nasceu uma doença letal, congênita, de horas a semanas. Às vezes aqui houve a possibilidade de trabalhar antes do momento do parto. Aqui estava tudo bem, veio o teste do pezinho, uma fibrose cística, estava tudo bem. Primeira grande infecção. Não melhora, vai piorando. E nunca volta para o padrão normal. Aqui também, por exemplo, é o padrão do indivíduo com um tumor do sistema nervoso central. E, finalmente, a morte por uma distrofia muscular. Estava tudo bem? Crise. Tudo bem? Crise, mas nunca volta para o padrão anterior. Não. A criança de 5 anos. Eu não gosto. Mas precisa, você inchou. Mas eu não gosto. Assim mesmo eu quero, assim mesmo precisa, mas eu não gosto. Entendeu? Então, basta! Eu não vou fazer montias. Nem quando o doutor já falar. Quando o doutor já falar de novo, eu fico bravo com ele. Quem é esse ser? 5 anos, pós-transplante, transplante não deu certo, precisava ir para diálise. Dia de diálise, segunda, quarta e sexta. Que dia era aí? Sábado. Hoje não é dia de diálise. Uma criança exercendo a sua autonomia. Ela é paliativa? Ela é paliativa. Houve a falência do transplante renal. Bom, mas uma criança de 5 anos? Sim, o que é necessário nesse momento? Negociação. Qual é o caminho do meio? O problema dele era brincar.
Bom, a gente pode dizer, então, que o paliativo pediátrico se ocupa em prevenir, identificar e tratar o sofrimento de crianças com doenças crônicas, progressivas e avançadas, famílias e equipes que atendem. As necessidades que devem ser vistas são físicas, psíquicas, sociais e espirituais. Do ponto de vista físico, vamos identificar e tratar a dor e outros sintomas. Psicossocial, quais são os medos, quais são as preocupações, estilos de comunicação, como é que se lida com a doença? Quais são as experiências anteriores com a morte, evento traumático, outros assuntos? Já teve outros filhos com o mesmo problema? São primos, não são? Olha a culpa. Avaliar recursos de suporte para o luto. Quando eu falo em paliativo pediátrico, a gente tem que lembrar que os profissionais devem avaliar e aliviar sintomas de estresse físico, psíquico e social. E um cuidado paliativo efetivo precisa de uma abordagem multidisciplinar, o que inclui família e faz uso de recursos da comunidade. E eu vou trabalhar do ponto de vista espiritual também. Qual a avaliação, qual a esperança, sonho, qual o significado da vida? A criança talvez te fale. Há papel de oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Reza para o santo anjo do Senhor, para o anjo da guarda. Opa! Qual é o teu credo? Você vai na missa? Qual é a tua crença? O que você acha que é a morte? Como é que nós vamos resolver um planejamento avançado a partir do momento que houve o ponto de inflexão? Porque a nossa grande dificuldade em pediatria é descobrir onde está esse ponto. O ponto de inflexão é o que a gente bate a cabeça, porque a gente sempre acha, será que eu estou sendo pessimista demais? Nós temos vontade de ser otimistas, tá, gente? Mas, às vezes, caso ocorra, quem vai ajudar a tomar a decisão? Como é que é a trajetória da doença? Como é que é o objetivo do cuidado? Quais são os assuntos e preocupações sobre o fim de vida? A esfera, a gente pode fazer mais sempre, tá, gente? A esfera de atuação, prática, com a comunicação. Qual a preferência da criança e da família onde vai ser cuidado? Como é o ambiente familiar e escolar da criança? A escola vem conversar, tá? A escola vem sim. Inclusive, quando é epidermólise bolhosa, tem que vir para não achar que é maltrato. Que eles sangram mesmo, paciência. E se a escola não vem, a gente chama. Qual é o status funcional desse indivíduo atual e futuro? E houve um impacto financeiro da doença sobre a família? Às vezes as famílias vivem do LOAS, dos benefícios dessas crianças, mas quando essa criança morre, imediatamente o benefício é cortado. E como vai ser? O cuidado de fim de vida é o grande, a fase crítica. E quando a vida acaba, quando eu vou colar o ponto de inflexão veio. Neste momento você delimita que é final de vida. Aí a gente pode estar falando de uma das fases mais difíceis da prática pediátrica. E a família, diante de uma doença grave, é o que a gente precisa acolher. Qual é o mau prognóstico da criança? É uma surpresa dolorosa para a família, difícil de suportar. E muitas vezes a família pode ficar desestruturada. E qualquer doença grave, quem já passou por isso na família sabe, que coloca à prova laços afetivos, a união e a solidariedade. Qual é a base terapêutica? A base terapêutica é ética, com uma atenção integral ao aspecto físico, emocional, social e espiritual, olhando sempre o binômio criança-família. Autonomia e dignidade para o paciente e para a família. Integrar, quando possível, nas decisões terapêuticas, um ambiente adequado de respeito, conforto, suporte e comunicação de qualidade, garantindo um controle de sintomas maioral. Cuidado paliativo, gente, ajuda no aconselhamento, apoio e controle de sintomas e questões psicossociais existenciais. Apoia a família. O paliativo deve educar o staff. Fazer a conexão entre os hospitais, casas de apoio, eu coloco aqui, a gente precisa sim, além de ensinar, fazer pesquisa, porque assistência a gente já faz demais. Nosso objetivo específico é promover o bem-estar e qualidade de vida da criança, da família,
dando conforto significativo dentro das condições de evolução da doença. Controle primoroso dos sintomas físicos, que podem alterar a qualidade de vida, dos sintomas psíquicos. Do físico, veja os efeitos secundários de tratamento, deixar esse indivíduo bem. Implementação de intervenção educacional e terapêutica, área psíquica e social. Disponibilidade para acompanhamento e apoio espiritual. E a gente sabe quais serão os pais que terão um luto complicado que a gente precisa acompanhar. Porque a gente pode fazer algo muito bom, gente, muito grande. E por que nós temos ainda profissionais que não aceitam paliativo? Porque é uma obstinação terapêutica. É difícil a gente parar. A gente sempre acha que tem uma nova coisa. É um estigma relacionado ao termo paliativo. Opa, não vão fazer mais nada, né? Vai morrer. É difícil trabalhar sem profissional educado. E a profissional não é só médico, não. A gente tem que aprender a compreender o prognóstico e garantir a comunicação de qualidade entre os pais e os profissionais. E é isso que eu tinha que falar, pessoal. That's all. Nossa, Silvia, como sempre, a aula foi excelente, né? Muita coisa, a gente abordou muita coisa e a gente fica refletindo, né? Como a gente tem muita coisa a conquistar ainda, como a gente tem muito que crescer, que estudar e fazer, e o quanto tem que crescer isso. Porque eu vejo assim, o quão longe a gente está de dar esse atendimento para as crianças que precisam, né? E olha a quantidade de crianças que tem que precisam. Eu acho que os microfones estão abertos. Quem quiser fazer perguntas, algum comentário, fique bem à vontade. Oi, Beatriz. Eu acho que foi ótimo, doutora Silvia. Obrigada, André. Doutora Silvia, foi ótimo. Parabéns, obrigado novamente. Como sempre, né? Foi ótimo. Acho que é muito importante, né? Essa ideia de trazer mesmo essa discussão para todos, para a gente começar a vencer essa resistência, essa dificuldade, que talvez seja o que a gente mais enfrenta, né? Essa obstinação e a dificuldade das pessoas compreenderem o que é o cuidado paliativo e de que maneira ele deve ser feito, né? Para que a gente também não crie essa ideia errada, né? Esse preconceito que muita gente traz. Sabe, Para André, isso, sua aula foi ótima. Obrigada. É uma coisa que eu estava pensando o dia desses, que me perguntaram. De verdade, foi em 1999 que a gente começou no Instituto da Criança a Dor. A dor puxou o paliativo. Então, em 2001, já era a unidade de dor e cuidados paliativos. Nosso ambulatório começou em 2003. Nós estamos há 20 anos nessa estrada. Em 99, eu era assistente do pronto-socorro. Fui fazer paliativo pelas crianças que sofriam, que ficavam internadas lá e pouco eram vistas do seu ponto de vista de sintomas. Mas eu era do PS, eu só fui transferida para o paliativo em 2001. Aí foi criada a unidade, que fui eu. E eu fui eu por mais de 15 anos. 10 anos eu era a unidade, essa que vos fala. Mas eu tinha tempo, eu podia estudar. Chegava e não fazia nada, porque ninguém me chamava. A dica foi começar a dar aula e fazer busca ativa. Hoje, gente, essa coisa de busca ativa corre atrás, eu já nem quero mais busca ativa porque ele chama toda hora, né? Nós estamos com uma média de 18 pacientes internados em acompanhamento. 10% dos pacientes internados no hospital, incluindo neonatal, oncologia, patologia, tudo. Média de 10% dos pacientes têm acompanhamento conosco. Para controle de sintoma físico, psíquico, social e espiritual. E é interessante porque agora quem chama são os residentes. E os residentes cobram se o assistente não chama. E aí começa, mas espera, por quê? E começou-se a ficar de uma forma
muito natural a gente entrar no caso. Nós estamos juntos, nós não somos os donos, nós estamos junto com vocês. E a gente vai sentar junto. E é interessante que a nossa sala também se tornou a sala do paliativo do residente. Porque eles sabem que naquele lugar eles vão encontrar um café e um bom papo. E às vezes eles vêm exatamente para serem cuidados. Porque a gente tem que cuidar desses meninos. É muito pesado o que eles vivem na residência de pediatria, dentro dos hospitais. Todos vão ter contato com neuropatas, obstinação terapêutica. Essa mãe não entende, ela vai. As crianças que nascem, as mal formadas, quantas angústias. Só que aí vem essa geração nova, cheia de perguntas, e que nós mais velhos temos que dar conta. E para gente, e eu me coloco como para gente, porque eu não tive aula disso. Ninguém aprendeu isso. Ninguém aprendeu comunicação. Tem para algumas pessoas a comunicação é algo natural. Tem pessoas que comunicam-se de uma forma nata. Comunicólogos natos, vamos chamar assim. Tem pessoas que são natas dentro do que fazem, mas a grande maioria não é. E quantas relações não foram quebradas, quantas vezes o caso voltou para trás por uma comunicação que não foi feita de qualidade. E não é vergonha aprender. Se a gente não sabe, bora estudar. Bora estudar bioética, meu novo foco, eu tenho que aprender bioética. A gente o tempo todo está lá martelando isso para falar com propriedade. E, gente, quem está aqui está interessado, com certeza, é levar para adiante. A Beatriz pensando na autonomia dos seus adolescentes. Que coisa complicada. Tivemos um caso, Bia, seguinte, o menino tinha uma hepatite autoimune grave, indicação de transplante hepático. Falou, não vou fazer. Como não vai fazer? Os pais, se ele não quer, ele não vai fazer. O que aconteceu com o hospital? Um terremoto. Como assim alguém ousa dizer que não vai fazer um transplante hepático? Fazer o quê? Mandei para a bioética. A bioética ia deixar ele ter autonomia. Só saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que se houver coisa para ser feita, deve ser feita. Judicializou o caso. O juiz mandou fazer. São os dois lados, né? Porque os pais foram proibidos de levá-lo, veio polícia, você vai ficar aqui, aquela coisa toda, né? Os pais estavam aceitando fazer a vontade dele, mas morrendo de medo que ele morresse. E quando veio uma ordem de cima, faça o transplante, de verdade era um olhar de agradecimento, graças a Deus que alguém veio e cortou essa história. Mas é autonomia. Nossa, é uma coisa bioética tão pesada que, de fato, o problema dele é que ele não queria ir para a UTI. Qual era a questão? E olha, até eu falar, mas menino, você sabe que você vai morrer? Sei. Porque chamaram o paliativo, porque o paliativo conversa bem, né, gente? Sabe aquela história? Chama o pessoal que conversa bem, o paliativo. Tem neurocirurgião na casa aqui? Acho que não, né? Por quê? Tem o MC que não conversa, piadinha de médico, né? Foi boa. E é isso. O paliativo se constrói. O paliativo se constrói a cada dia. Quando a gente ouve a sensorista dizendo, olha, aquele menino ali não está legal. Quando você entra no ambulatório, você vê, pera lá, isso aqui está muito esquisito. E você sabe e percebe. E a busca ativa, você começa, e aí você começa a ser reconhecido como tal. Todos nós, dentro de todas as nossas especialidades, nós temos muito o que fazer. E eu acho que o mais difícil é o ponto de inflexão. A partir de quando rodou? E este rodar, a partir de agora, o que eu faço?
O que eu estabeleço de meta terapêutica? O que eu estabeleço de plano de cuidado? O que será possível, nesse momento, eu atribuir garantindo a qualidade de vida? O que eu faço com os meus conceitos pessoais, com as minhas crenças? Como é que eu faço para não julgar? Como eu entro dentro de uma forma clara, honesta, sem julgamento do que vai ser feito ou não? Como eu consigo conciliar as opiniões de A e as opiniões de B? A Simone é craque nisso. Qual é o caminho do meio que vai servir para todo mundo? Não é fácil, gente. Não é fácil mesmo, mas paliativo é uma arte. Cada dia mais eu descubro isso. É a arte do cuidar. Falei pra caramba, né? Não me dá trela, não. Não. Ó, tem uma pergunta da Maísa aqui, você consegue ler ou quer que eu leia para você? Não, você lê, não estou vendo nada do bate-papo, que eu tirei o óculos. Eu sentei hoje em cima do meu óculos, então eu tô óculos. Os 4 grupos de condições elegíveis para cuidados paliativos pediátricos é instrumento já validado ou existe um instrumento específico de indicação de cuidados paliativos? Não é instrumento. Isso são simplesmente as patologias que são designadas para cuidados paliativos. Isso é usado universalmente. São as doenças que a gente tem. Então, não é instrumento. Existe uma outra coisa. Por exemplo, nós estamos desenhando um instrumento de indicação de paliativo neonatal. Isso é um instrumento onde, através de uma pontuação, eu vou indicar quem é intenção, quem é paliativo associado e quem é paliativo exclusivo. Aí é um instrumento que está sendo validado, já está, só falta escrever o artigo. Mas isso não, essa parte de indicação é plena. CID-10. Aí a Flávia colocou o seguinte, como ampliar os serviços de cuidados paliativos? Flávia, sua pergunta é só pediátricos ou não? No Paraná, são apenas 2 mesmos? Por onde começar? Existe uma pós-graduação para cuidados paliativos pediátricos ou somente para cuidados paliativos gerais? Doutora Silvia, por favor. Em primeiro lugar, começar paliativo é uma questão metástase positiva. Tem uma médica da República Dominicana, a Wendy, fala disso, metástases positivas. A gente contamina. Tem que se começar. A minha sugestão é que você escolha alguém da equipe que seja batuta, que tenha perfil. Porque o paliativo não é o médico, o paliativo é a equipe. Quando você tem junto com você um enfermeiro, um físio, você tem um fono, a nutrição, você tem todo mundo, as pessoas são contaminadas. Eu sugiro que haja um movimento dentro do hospital para as pessoas conhecerem o que são os cuidados paliativos pediátricos. Para os hospitais que estão acreditando, tem que ter o paliativo pediátrico. Para hospital que tem CACOM, que é Centro de Oncologia, obrigatório por lei, tem que ter cuidados paliativos pediátricos. Eu acredito que no Paraná não sejam só 2 serviços, não, porque nós temos pessoas extremamente capacitadas em Londrina, por exemplo. Tem pessoas em Curitiba. Então, não são só 2 serviços. A grande questão é se são serviços ou se tem lugares que se fazem paliativo. Porque se você vai falar em serviço, é todo mundo. Agora, se eu tenho uma pessoa capacitada que trabalha sozinho, ele faz uma medicina paliativa, não faz o cuidado paliativo. E curso, sim, tem 2 cursos. Tem o curso de especialização do Sírio-Libanês e o curso de aprimoramento do Instituto da Criança. Estes 2 cursos são cursos voltados para a pediatria. E não é só médico, é médico e equipe multi. Aliás, a gente adora quando tem equipe multi. Sensacional. Na realidade, no Paraná, Beatriz, me corrija, André, nós não temos serviço de cuidados paliativos pediátricos estruturados, né?
Nós temos grupos ou pessoas que fazem isso, e alguns há muito tempo, mas a gente não tem essa estruturação. E o que a Silvia falou é bem interessante, porque o Joint Commission foi o que fez alguns hospitais no Paraná hoje ir atrás desses serviços. Então, nós temos alguns grupos, como no Evangélico Mackenzie, estruturando exatamente por isso, né? Que eles estão estruturando os cuidados paliativos no hospital como um todo, inclusive na pediatria e na UTI. E isso é uma das possibilidades que a gente tem, né? De poder, em algum momento, estruturar mais serviços de cuidados paliativos pediátricos no Paraná, como serviço e tudo, nós não temos, não. Tem uma Nós outra temos vários serviços já em São Paulo, né? São Paulo está na frente mesmo. Tem vários serviços estruturados no estado. Mas acho que é uma questão de tempo, daí está todo mundo. Nossa meta é o Brasil bem coberto. Silvia, a Luziane perguntou qual a melhor escala para avaliação neonatal, teste de funcionalidade? Não entendi a pergunta. Você Escala quer de avaliação falar? neonatal, como assim? Luziane, quer falar, explicar direitinho a sua pergunta? Oi, sim. Oi. Tudo bem? Excelente aula, viu? Obrigada. Sobre os testes de funcionalidade, para a gente achar, assim, para a gente ter um Escala parâmetro de funcionalidade em isso, as pediatria, escalas. só Isso. tem o Lansky, Lô. Só o Lansky, que equivale ao Karnofsky pediátrico. Pediatria tem muito pouca coisa, e esse é um dos grandes problemas. PPS você pode utilizar acima para os adolescentes. Para recém-nascido não tem nada. Nada, Nada. Porque o Lansky só o maiorzinho, né? Oi? O Lansky só o maiorzinho, né? Por causa O Lansky você pode, eu considero, a partir dos 3, 4 anos, quando a criança já brinca. Isso. Porque é o brincar, que é diferente do Karnofsky. O Karnofsky é trabalhar. Uhum. Tá bom, obrigada. Nada. Aí a Cíntia está perguntando, Silvia, boa noite, sobre esse instrumento para cuidados paliativos, né? Onde podemos encontrar? Você vai encontrar em breve numa revista próxima a você. Não, vai ser muito legal. A gente espera estar terminando, publicando até o começo do ano que vem. E é interessantíssimo, gente, porque funcionou. Estatisticamente significante. Agora nós vamos abrir para uma segunda fase multicêntrica para aumentar o N. Mas no que foi... Porque se usam critérios clínicos, né? Então, em breve... Quem sabe eu publique na revista da Sociedade Paranaense de Pediatria. Olha aí! Ó, André, o André é contato para isso, Silvia. É o contato. Não, gente, eu acho que esse instrumento vai ajudar a virar um pouco essa questão do paliativo neonatal. Minha impressão. Mas em breve, não posso contar mais, né, gente? Senão corta a surpresa. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Silvia, muitos parabéns, muita gente dizendo que a aula foi ótima, que poderia ficar mais tempo falando, pedindo para você indicar bibliografia para ler. Doutora Flora, sua amiga, te deixou um beijo, mas precisou sair. Quem? A doutora Flora. Manda um beijo para a doutora Flora, saudades dela. A Silvia tem uma história no Paraná já. O doutor Bétega também, quando eu falei para ele que hoje a gente ia conversar, você mora no coração dele. Grande. Eu tenho uma história no Paraná, gente. Tenho uma história mesmo. Adoro vocês. Já disse isso hoje. Estou com saudades de estar junto, com saudades de abraçar. Logo, logo, né, Silvia? Logo, logo vai acabar a pandemia. Silvia, você quer indicar alguma coisa de bibliografia? A Margarete está perguntando. Eu indico depois, tem o nosso livro da Sociedade Paulista de Pediatria, que é um livro específico de cuidado paliativo pediátrico, que eu sou suspeita, mas ele está muito legal. E eu mando depois para você, Lu, e aí você divulga, por favor. Tá, pode ser. A gente divulga. A Margarete tem meu contato, ela me cobra também, né? Tem várias coisas, gente. Se todos nós juntos estivermos falando todos a mesma língua, mais um passo será dado em prol do paliativo pediátrico.
Paliativo pediátrico depende da gente. E cá para nós, a equipe precisa ser devidamente estimulada. E o estímulo tem que partir de alguém. E se esse estímulo partir do pediatra, as pessoas vão se sentir melhor, porque elas vão se sentir apoiadas. Mas a grande coisa é que a gente tem que aprender a trabalhar com a equipe. Não é porque eu vi uma coisa, porque fizemos tal coisa. Era um médico falando. A psicóloga estava dando pulo até aqui do meu lado. Porque se não fosse o trabalho de equipe, o eu fiz não daria certo. Nós fizemos. E a partir deste momento começou o cuidado paliativo. Fulano te fala, outro te fala, começa o movimento. E eu gosto do nome Metástases do Bem. Vamos ver, né? Quem sabe a gente consiga fazer um primeiro simpósio de cuidados paliativos pediátricos. Vamos pensar nisso. Ia ser bárbaro. Eu acho que, você falando, Silvia, eu lembrei de uma situação que conversaram comigo essa semana, uma criança da neonatal, que com um monte de sequelas por prematuridade, sindrômica, acabou indo para o UTI geral, acabou indo para o internamento, e aí numa das altas, uma médica abordou a família para falar que essa criança era cuidados paliativos. E a família ouviu e depois vem dizer que não aceitava, né? Mas assim, foi um único momento em que foi informado, né? E aí, o que eu percebo hoje? Hoje eu percebo assim, que a gente tem um movimento de muitos colegas, que eu acho assim, já existe um movimento de querer falar, mas às vezes as pessoas não têm preparo para fazer paliativos a ouvir, né? E de que o tempo não é o meu tempo, o tempo é da família, porque às vezes eu tenho que reabordar o assunto muitas vezes e falar de novo, e com muito carinho, e com muita cautela, escutando o que essa família tem. Qual é o problema dessa família que ela não aceita, né? Qual é a história? Lu, se E você me... isso é muito... Essa família passou por 3 médicos, e aí a família foi taxada de rebelde, porque ela não aceitava o diagnóstico de cuidados paliativos, né? Então, o que eu vejo assim, o quanto as pessoas são despreparadas e não escutam ou não respeitam o momento, né? E me preocupa a outra questão, assim, que hoje está muito na moda, né, Silvia? Quando a gente falava disso há 15 anos atrás, não era moda, né? Hoje é moda falar de paliativos. E eu vejo muita gente falando disso, ou dizendo que está fazendo isso, sem ter esse cuidado com o paciente, com a família, com a equipe, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É uma coisa, sabe, Lu? Porque é paliativo. Então eu já começo explicando. Você sabe o que é paliativo? Em primeiro lugar, paliativo é isso, é isso, é isso. Olha, eu gostaria de ter paliativo para mim. Porque paliativo fala de vida. Eu estou falando de qualidade de vida, qualidade de cuidado. Tem gente que é uma equipe de suporte, porque tem muita coisa falando do paliativo, mas o pessoal pensa no adulto. O paliativo é fim de vida. Com 97, 94% dos mortos, gente, não dá tempo mesmo de fazer para todo mundo. Eles vão pegar nos fim de vida. Mas na pediatria não. Então, porque ele é paliativo, mas você sabe o que é paliativo? Não, aí você desarma, porque você conta o que é verdade. De verdade, o paliativo é a arte do cuidar. O paliativo cuida de você também, mãe, da família. Aliás, há quanto tempo você não vai no médico? Eles, de repente, olham, como assim? Sai do foco. Eu não vou falar do seu filho, agora vou falar de você. Tem técnica, gente. Nem é técnica, que a gente aprende isso. Por que você não quer algo que é para o seu bem? E, aliás, acho que não se pergunta, você quer paliativo? Paliativo chega. E não quer? Tá bom, eu sou da equipe de suporte. Eu sou da equipe de controle de sintomas. Controles de sintomas físicos, psíquicos, sociais e espirituais. Eu estou falando de paliativo. Uhum. Porque o paliativo está romantizado.
Paliativo de verdade não é mimimi. Paliativo, tem o paliativo raiz e o paliativo Nutella. O paliativo no raiz tá lá, não é não. Essa é a grande diferença. Mas tem muita gente muito bem intencionada que isso vai dar certo. As pessoas têm que estudar, né? Eu acho que é isso que falta às vezes. Falta essa questão, né? De entender que não é no tempo da gente, né? Não é a gente chegar e dizer, ó, seu filho não tem um tratamento e é cuidados paliativos, né? Talvez a gente tenha que o seu filho não tem esse tipo de tratamento, mas tem um tratamento para isso, para isso, para isso. Não tem, imagina, isso não existe. E uma coisa, eu estava conversando sobre isso, acho que ontem ou hoje. Os médicos, nós médicos temos uma vaidade intelectual, temos, não adianta. Isso faz parte do nosso ser. Faz parte, a gente tem isso. E aí o cara que faz paliativo é o cara que mais tem que estudar, porque ele tem que conhecer cada uma das doenças que ele vai ter que abordar. Ele vai ter que falar de prognóstico baseado em alguma coisa. Então, o paliativo tem que saber filosofia, tem que saber bioética, tem que saber medicina. Olha que desafio sensacional. Nossa, dá para fazer bem, viu, gente? Estamos precisando. Bons pediatras fazendo paliativos pediátricos. Gente, mais alguém? Mais alguma colocação? Deixa eu ver aqui o que a Margarete colocou. Somos tão despreparados, espiritual, emocional. Não entendi. Despreparados? Ela está dizendo que a gente é muito despreparado em termos espirituais, com relação emocional e com relação à bioética, né? Temos que treinar, nós temos que estudar. A gente não teve isso na formação, né? Oi, Lu? A gente não teve isso na formação, né? A gente correu atrás, né? E quem sabe as futuras gerações, a gente tenta correr atrás, melhor dizendo, né? Quem sabe as futuras gerações de médicos, possam ter isso, né? E possam vir de uma maneira mais preparada para isso, né? Bom, gente, eu queria agradecer a doutora Silvia Barbosa mais uma vez. Dizer eu que agradeço. Estou muito feliz que você tem uma porcentagem aí, pelo menos uns 10% paranaense já, né? E dizer que você já está convidada para tudo que evento que a gente fizer, porque a gente gosta muito de ter a sua companhia, né? Obrigada, Lu. Obrigada, Silvinha. Uma salva de palmas para você, né? Mais uma vez. E vamos ver quando é que a gente tem um próximo encontro. Gente, obrigada. Semana que vem a gente tem a aula com a Gislaine sobre UTI neonatal. E aí a gente encerra o nosso ciclo, né? Mas foi muito bacana e eu acho que tem sido muito proveitoso, muito enriquecedor para a gente. Foi sensacional estar com vocês, gente. Beijo, muito obrigada por tudo, viu? Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Tchau, Boa tchau. Noite. Tchau.